Olá, pessoal! Bem-vindo ao quarto episódio do Pod Mom, o podcast que acolhe e dá voz às mães e aos pais também. E hoje estamos com dois pais, convidados super especiais, o Felipe e o Wilson. E eles vão falar um pouco, é um assunto bem legal hoje, que eles vão falar de barriga de aluguel. Como que se chama? É surrogacy? Surrogacy. E eles fizeram 2 procedimentos diferentes que eles vão contar pra gente. E, bom, vou deixar vocês se apresentar, então, né? Porque senão eu falo demais aqui. Primeiro pode ser o Felipe. Aí você pode falar assim, um pouco de como que você veio parar aqui e até vocês resolverem ter filhos e aí depois a gente entra em como que foi o procedimento e tal. Tá. Meu nome é Felipe, eu sou do sul do Brasil, eu tô na Austrália, vai fazer 6 anos mês que vem. Eu me mudei sozinho, eu tinha 20 anos, eu tenho 26 agora. Eu tinha 20 anos quando eu vim pra cá e eu acho que a minha ideia de vir pra cá foi porque primeiro que eu falava inglês no Brasil e achava que era um pouco de desperdício, então achei uma boa oportunidade de vir pra cá. Era um país que aceitava imigrantes brasileiros com mais facilidade do que outros países, então, e a questão do clima também foi a minha escolha. Eu vim direto para Sydney, sempre morei aqui, e eu conheci o meu marido agora, o Adam, foi em 2022, então fazia 1 ano e pouco que eu estava aqui, 2 anos que eu estava aqui, na verdade. E a minha história com a barriga de aluguel, quando eu conheci ele já estava começando o processo. Ele é 8 anos mais velho do que eu. E ele me avisou antes da gente, a gente se conheceu por aplicativo, mas ele já tinha falado antes da gente conhecer pessoalmente que ele ia fazer independente se a gente desse certo ou se a gente desse errado. E eu, no começo, na verdade, eu sempre quis ter filho. E eu falei, cara, por mim, se a gente der certo, beleza, né? Tipo, se a gente der errado, aí vida que segue, cada um segue na sua. E aí, obviamente, a gente deu certo, e aí... e a gente... e faz 1 ano e meio que a gente teve a Rio. Baby Rio. Maravilhosa, adorei. Sim. E você, Wilson, pode contar um pouco da sua trajetória? Gente, se for contar toda a minha trajetória, a gente vai ficar aqui 6 horas. Pode resumir, então. Desde que você chegou na Austrália, então. Eu quase não gosto de falar, então. Eu vou tentar resumir. Eu tô na Austrália já faz 18 anos. Eu vim na Austrália por amor. Eu conheci alguém na Inglaterra. E aí me voltaram da Inglaterra pro Brasil. Me voltaram. Entendi. Hashtag deportação. Depois de quanto tempo que você tava lá? 1 ano e 4 meses. Ai, que tristezinha, né? E pra mim foi o fim da picada, porque pra mim era tudo, né? E acho que tudo acontece na vida da gente pra melhor. E aí eu voltei pro Brasil, não tinha como essa pessoa que eu conheci na Inglaterra ir pro Brasil, porque não falava português, ele engenheiro de ferroviária, não tinha nem como tentar. E aí ele conseguiu um emprego na Austrália e falou assim, vamos pra Austrália? E eu falei, vamos, que língua que eles falam lá? Aonde você foi, não? Eu sabia da Austrália que tinha canguru, e eu acho que é só isso, nunca tinha escutado falar tanto da Austrália. E aí a gente veio pra cá, ficamos num relacionamento que durou exatamente 365 dias e acabou. E ficamos muito tempo sem se falar. Hoje a gente é bons amigos, a gente sai, toma uma cerveja e tudo. Que legal. E eu sempre tive, como Felipe, eu sempre tive o sonho de ser pai, sabe? Mas nunca encontrei o parceiro certo que tivesse a fim de encarar essa jornada. E com o meu marido, a gente se conheceu, eu acho que agora faz uns 12, 13 anos. Bastante. E a gente fez o que queria fazer, a gente decidiu que a gente ia viajar, que a gente queria explorar, e comida, restaurante, gastronomia, vinho. E aí chegou uma hora que a gente falou assim, e agora o quê? E aí a gente falou, vamos tentar? Uma família? E eu falei, não sabia que você queria família? Eu falei, eu também, que legal. Depois de 1 ano, 2 anos juntando, você quer mesmo? Vamos tentar.
E aí, gente, aconteceu igual no livro do Paulo Coelho, O Alquimista, sabe? Quando ele vai tão longe buscar algo que estava tão perto dele. A gente foi procurar essa criança com barriga de aluguel, com barriga solidária, com adoção, e a gente foi para os Estados Unidos, para a África, para a Coreia, explorando onde conseguir essa criança, sabe? Sim. Tá. Então, vamos falar como é que foi o processo, desde que resolveu, vamos ter, então, ou você quer contar... Bom, você já contou, né? Vocês decidiram que queria, isso. Você também decidiu que queria, e aí como que foi? Tá, então vamos atrás, isso. Como é que foi? Então, na época a gente era durante o Covid também, e basicamente o processo foi feito por uma agência, né? É uma barriga de aluguel. Barriga de aluguel paga na Austrália é ilegal, então você pode ter alguém para gerar teu filho, mas você não pode pagar essa pessoa, não pode ser ressarcida. E tem outros países que aceitam que seja, né, que tu faça de uma maneira paga, legal e, enfim, garantida, que é basicamente o processo que a gente escolheu. Então essa agência que a gente contatou em Sydney, eles operam no mundo inteiro e em vários países diferentes. O Adam, que é meu marido, ele é australiano, bem australiano, e ele é bem branco, e ele não queria uma criança muito branca. E aí ele falou, cara, vamos, né, algum lugar, sei lá, por exemplo, tinha Argentina, tinha Colômbia, e a galera na Colômbia é um pouco mais, né, um pouco mais de cor. Ele falou, já basta eu, branco. Ele falou que era uma criança que não sofre com que eu sofro. E que possa sair no sol e não precisa passar ele passa fake tan toda semana. E aí ele falou, não quero isso. E aí a gente foi feito na Colômbia. A gente pegou o processo que é o processo garantido, então basicamente se acontece alguma coisa no processo, desde a doação do esperma, a coleta do óvulo, a transferência, etc, etc, tu não precisa pagar de novo, né? Então é garantido que tu vá ter o bebê. E também era metade do preço que custava na América, por exemplo, né? Então, os Estados Unidos era o lugar mais caro. Mas era o país que falava inglês, né? Por exemplo, e vocês seria mais se incomodam em falar de preço, já que você falou? Não, eu não me incomodo. Tipo assim, quanto que seria nos Estados Unidos e quanto Cara, eu acho que nos Estados Unidos era... Tipo, mais ou menos. Mas era uma faixa de 220 a 250 mil. Você também já andou pesquisando. E na Colômbia custava acho que custou pra nós 120 mil, eu acho. Do processo o que já é 120 já é dólares australianos, né? Ou seja, Brasil seria mais de 500 mil, né? E nos Estados Unidos ele tá falando de 220 a 250, mas esses são dólares americanos. Nossa, ou seja, 3 vezes o valor. E eu não lembro se era com o processo garantido lá. Eu acho que tinha algumas coisas que tu tinha que, tipo, se desse errado, tinha que pagar mais e tal. A gente olhou nos Estados Unidos também e tinha um pacote de 220 mil. E passou umas 3 semanas, a recepcionista, claramente alguém que nunca teve filho, que não entende o valor emocional de uma família, ela ligou pra gente e falou, olha, a gente tá com um pacote novo de 240 mil. Aí a gente perguntou, né, ela quis fazer a gente marcou a consulta por Skype e tal, e nossa primeira pergunta, qual era a diferença do pacote de 220 pro pacote de 240, né? E ela falou assim, olha, o pacote de 240 é o pacote garantido em relação ao dinheiro. E o que eu acho normal, se não deu certo, você procura outra pessoa e tal, mas da maneira que ela colocou pra nós, ficou uma coisa tão mal. Ela falou assim, se a criança não respirar pelas primeiras 72 horas, a gente devolve todo o seu dinheiro. E assim, cara, ela não tinha experiência profissional pra falar do tema, não tinha emoção. Eu falei, gente, eu tô querendo construir uma família, eu não tô comprando uma geladeira, uma fone que bonato, né? Sim. E pra gente, esse foi não sei nem usar a palavra, que desconectou muito, mas foi a pessoa errada, aquela recepcionista. Tenho certeza que se fosse o dono da agência, ele teria falado a mesma coisa, mas de uma palavra mais de uma maneira mais humana, né? Sim, exatamente, nossa. Mas isso é 240 mil dólares americanos e não inclui hotel, as suas viagens. Isso é só o processo. Fora todo... Pra ir buscar, porque daí tem que buscar, né? Tá, claro, mas aí voltando, aí então, vocês pra mim, a gente escolheu a colombiano. Colômbia, como eu tava na época do Covid e tava com essa questão das fronteiras e tal, eles estavam oferecendo essa opção de enviar o esperma, né?
dentro do custo, porque eles oferecem isso hoje, mas daí tu paga uma taxa assim, sei lá, $10.000, por exemplo, a mais pra fazer o transporte, porque não é só mandar, né, tem que ser refrigerado e tudo mais. E é o que muitas pessoas acabam fazendo, muitos casais que a gente conheceu no processo, eles acabam indo até lá fazer a coleta do esperma. Porque daí já passeia, Pô, né? porque tu vai gastar 10 mil, tu gasta 10 mil no casal e tira férias, e aí tu já conhece o país onde tu vai ter que buscar. Exatamente. Porque a gente chegou lá, eu nunca tinha ido pra Colômbia, nem um lado, então, tipo, foi a nossa primeira vez. Mas basicamente, como era durante o Covid, tinha que ser feito dessa forma. Tanto que foi o nosso primeiro problema que deu foi com o esperma, que foi o de armazenamento, então perderam a primeira leva. E aí tiveram que enviar de novo, que atrasou o processo provavelmente uns 3, 4 meses. Né? Nossa. E assim, o que eu falo muito para as pessoas, realmente é um processo caro, $120 mil, mas foi um processo que foi pago em basicamente demorou 3 anos para nós, do momento que foi tipo, assinamos o contrato até o momento que a gente voltou com a Rio. Então assim, e tu paga em parcelas, assim, sei lá, 4 vezes. Então, deu basicamente $25 mil ou $35 mil ao ano, né? Que eu gosto de falar isso, porque as pessoas, às vezes, tipo, desistem muito, porque pensam, cara, 120 mil, tem que dar a entrada 120, né? Que é o depósito de uma casa, por exemplo. E aí a galera se desanima e pensa, cara, é fora da realidade. Mas não, foi o processo que foi, né? A gente ia pegar um empréstimo do banco. Mas então, claro, exatamente. E pra nós como foi pago nesses installments, nessas parcelas, deu pra fazer, ficou mais tranquilo nesse sentido. Enfim, e aí o processo custou 130 mil, foi pago nessas parcelas, e basicamente faz a coleta do esperma, a primeira coisa. Aí tem a análise, que é toda feita no laboratório e tudo mais. O esperma, no nosso caso, foi enviado para a Colômbia e armazenado. Aí a gente foi para a escolha da doação de óvulo, porque para nós a pessoa que carregava não era a mesma que doava o óvulo. Então a pessoa que carregava não era geneticamente relacionada à criança. E isso faz tudo por uma questão legal, que eu vou chegar no final. Mas basicamente a gente escolheu, é um site, né? A gente vai num site, são várias mulheres. Todas muito bonitas, obviamente, porque ninguém quer um filho feio. E elas são todas muito lindas, são todas. E tinha umas que tu pagava 2 mil a mais porque elas eram muito lindas. Tá? É verdade. É engraçado. A gente tava tipo assim, cara, que loucura. E aí, só que aí tu fica, cara, tu já tá gastando 120 mil, tipo assim, dois mil. Essa aqui é modelo, essa aqui já desfilou não sei aonde, essa aqui. E aí tem meio que toda uma informação delas que pra nós não foi muito relevante em si, porque falava, sei lá, a profissão, os gostos e tal. E pra nós são coisas que se constroem, são coisas culturais também, então a gente não se importou. Então basicamente a gente foi uma pessoa que era bonita, uma pessoa que era morena e alta, né? Esses foram nossos critérios. E a gente até fez uma Egg Donor Party, que a gente escolheu 10 e a gente chamou os nossos amigos pra votar nas 5 melhores. Olha! E aí a gente fez Vocês fizeram, né? a gente fez tipo um PowerPoint e tal, e aí foi passando com os números, aí tinha várias fotos, tinha informações e tal. Olha, e são todas numeradas, a gente não sabe quem, não tem informações pessoais, né? Não sabe nome, não sabe onde mora nem nada. E aí escolhemos as nossas 5, e aí basicamente o que eles fazem eles têm que fazem a coleta dos óvulos, né? Dessas mulheres. E aí é todo o tratamento que é parecido com o IVF, basicamente. Então você tem que tomar o medicamento para poliovular, porque eles não fazem só a coleta de um óvulo, que é a menstruação. A mulher geralmente, a menos que tenha gêmeos, geralmente ela né, solta um óvulo por período, tem que tomar essa medicação, que é bem intensa, demora alguns meses e tal, para poliovular. E aí faz a poliovulação, faz a retirada dos óvulos, né? E aí eles fazem a testagem. E aí a gente teve... foi o nosso segundo perrengue, que foi primeiro que a primeira escolha que a gente teve das top 5 desistiu, não quis mais fazer. E aí a gente teve que ir pra segunda, que tava tudo bem. E aí a segunda não tinha óvulos bons, né? E aí foi pra terceira e a terceira deu tudo certo. E aí ela teve, eu acho que foi coletado 20 óvulos. E aí é feita a transferência dos 20 para fazer os 20 embriões. E aí, dos 20 embriões, eles só implantam os que são de mais alta qualidade, né? Isso tudo é testado, geneticamente testado. E a gente já sabia o sexo
do bebê na testagem, porque eles testam a genética, então já sabe se é cromossomo YY ou XY. Nossa. Tanto que foi um pouco... A gente sempre quis uma menina, mas a gente também não queria falar que a gente queria uma menina, porque se viesse uma menina a gente sentia que era má sorte, né? Mas quando tu faz a papelada, tu basicamente pode escolher se tem preferência, tá? E como que funciona? Vamos supor que eu escolhi menina, a gente acabou colocando não preferência, mas se eu escolhi menina, dos 20 óvulos, tem 5 óvulos viáveis e tem meninos e meninas disponíveis, que é uma questão de probabilidade, né? Então, tipo assim, na probabilidade que vai ter menino e menina. Vai que é tudo menina, vai que é tudo menina. Exato, né? E foi o que aconteceu com nós. A gente não tinha escolhido menina, mas a gente só tinha menina, que era viável, que era da mais alta qualidade. E aí, se a gente tivesse escolhido menino no papel, eles não iam fazer de novo, eles só iam falar, não deu, né? Sim. Mas a gente acabou não escolhendo e tinham de todos aqueles óvulos foram só 2 meninas que eram viáveis, que eram da mais alta qualidade, que eles chamam de AA. E o que também não é uma quantidade muito alta, então tem muita gente que tem tipo 3, 4 transferências, né? Tipo fazendo IVF ou fazendo o processo de barriga, 3, 4, 5. A gente não tinha isso, então se desse errado as 2, ia ter que fazer de novo. Tinha que fazer a coleta de novo, tem que fazer o processo de novo, daqui a pouco a mulher não estava disponível. E aí isso ia atrasar mais ainda. E a gente deu sorte, a Rio foi a primeira, foi implantada. Aí teve a escolha da barriga, né, de aluguel, que é completamente separada da mulher que fez a doação. Essa sim a gente conhece, a gente é feita uma videochamada. Tinha uma intérprete, porque ela falava espanhol e tal. E aí tu faz meio que uma entrevista. E se a barriga gosta de ti, do casal, e se tu gosta dela, aí eles seguem adiante. Se alguém não gosta um do outro, ou não é só de gostar, mas são preferências, por exemplo. Tem gente que você encontra pela primeira vez e o sangue não bate. E assim, rolar uma conexão, né? E a gente tinha a gente tinha preferências que pra mim tinha que ser solteira, então pra mim tinha que ser uma barriga que não tivesse marido, que eu não queria. Porque, cara, é complicado, velho. Tua mulher tá grávida, no filho que não é teu, são 9 meses, tem toda a questão sexual, tem a questão de intimidade do casal, tem a questão dos hormônios, entendeu? Então eu não queria nenhum estresse naquilo. Uma pessoa que estivesse fazendo aquilo pelo dinheiro. Então foi uma das perguntas, tipo, do porquê que você está fazendo isso. E aí ela foi sincera, ela falou, cara, primeiro porque eu acho legal ajudar, segundo para a questão financeira. Eu falei, ótimo, é isso que eu preciso, porque é alguém que, claro, tu não consegue controlar o quão apegada a pessoa vai ficar e tal. E por mais que tenha uma parte legal envolvida, né, que ela perde a guarda da criança, tipo, eu acho muito injusto com uma pessoa que tá carregando, que vai ficar traumatizada, tu entendeu? Então eu acho que é uma pessoa que poderia usar muito bem o dinheiro que estaria recebendo, que tinha planos para isso. E para nós era obrigatório que a pessoa já tivesse filho, então isso não pode ser teu primeiro filho, né? Então, porque provavelmente seja um baque emocional maior e tal, e a primeira gravidez, então ela tinha 2 filhos. Bastante coisa pra pensar, né? É um projeto que você quebra em pedacinhos e você vai por etapa. Exato. Nossa, é muita coisa pra pensar, e aí a gente escolheu essa menina, a Steph, e até uma questão de contato. Eu queria ter contato durante a gravidez, não precisava ser todos os dias, mas eu queria que alguém tivesse contato. Algumas delas preferem não ter contato antes e depois, e até o depois a gente falou, cara, por nós, se rolar contato depois rolou, se não rolar não rolou, tudo bem. E aí, beleza, fizeram a transferência e deu certo, ela ficou grávida. Ela trabalhava de casa também, que ajudou muito, porque nessa transferência tu tem que ficar muito, sabe, tem que descansar. Época de Covid, né, você falou. Aí nós já tinha passado um pouco, já tinha sido 1 ano e pouco de processo, já tinha saído, mas assim, ela trabalhava de casa, morava com os pais, tinha auxílio dos pais em casa, cuidando dos outros filhos, então, tipo, ela tava muito bem amparada pela família e pela situação dela, assim. E, enfim, aí deu certo, e aí a Rio nasceu 9 meses depois. A gente foi pra Colômbia pra buscar ela, e foi muito engraçado, porque a gente, quando você faz os exames gestacionais, a gente fazia os ultrassons por vídeo e tal, alguns ao vivo, alguns a mulher gravava pra nós, a barriga, né, a staff gravava pra nós e mandava depois no WhatsApp. E eles passam uma estimada data de nascimento, né? E na nossa cabeça era a data que a criança ia nascer. Porque falava, né, due date, que é a data de nascimento. E a gente, beleza, vamos marcar a viagem para um dia antes. A gente chega lá, exato, chega lá e aí a criança nasce amanhã, ótimo. Só que eles sempre tentam fazer de parto normal, né? Que é a primeira opção, acho que por uma questão de custo, mas também por uma questão de recuperação da mulher. Né? Porque isso faz uma cesariana, é uma cirurgia, demora muito mais tempo, e enfim. E
Aí eu falei, cara, beleza, o parto vai ser esse dia. Pra mim era tipo assim, data marcada pro parto, muito sem noção. Falta aí. E aí quando a gente foi fazendo, foi fazendo umas reuniões finais assim, o cara da agência falou que tu recebe um case manager, né? Que é uma pessoa que cuida do teu projeto. E tem outros que ele cuida também, mas ele é a tua pessoa que tu vai ligar e ele vai te atender e vai te responder as suas dúvidas. Tá? A gente teve uma das reuniões e ele falou, eu anotei que a passagem de vocês está pro dia 20. Né? E aliás, a data de nascimento era tipo 25 e a nossa passagem pro dia 20, pra gente chegar tipo alguns dias antes. Porque a gente trabalha contratual, tipo, a gente tem uma empresa, então depende de estar ali, 2, 3 semanas você não trabalha, 2, 3 semanas você não recebe. Eu ainda consegui licença paternidade, na época eu trabalhava numa empresa, trabalhava corporate na City e tal, e eu consegui 3 meses de licença paga. Mas pro Adam, a gente tava abrindo a empresa, a clínica, e ele tava trabalhando e ele falou, cara, uma semana que não trabalha, tipo assim, é muito impacto, né? Exatamente. E aí conseguiu manter os pacientes e tal, mas ele falou, cara, vamos o mais perto que a gente conseguir. Eles recomendam ir 2 semanas antes, né? Enfim, aí a gente foi dia 20, dia 20 tinha passagem comprada, e aí o dia que eles falaram, olha, acho que vocês deveriam vir antes, a gente falou, cara, a gente não tinha comprado passagem pra poder trocar nem nada, tipo, a gente só comprou. Aí eu falei, cara, se nascer antes, a gente pega o primeiro voo e vai. E aí perdeu as passagens. Mas se nascer depois, não tem porque a gente trocar agora, a gente não sabe, tu entendeu? Outra, a gente não podia assistir o parto, tinha que ser parte da família. E eu falei, cara, a gente não tem nada a perder. A gente chegar lá e vai ficar esperando ela sair do parto, mais tantas horas até ela estar no quarto, tu entendeu? Fora que daqui a pouco não é um parto normal, mas cesárea. E a gente falou, vamos deixar. E aí, beleza. E a gente começou a nossa viagem dia 20, e aí tu ganha, né, um dia quando tu vai pra América do Sul. E aí a gente chegou lá dia 20, e a gente chegou e perdeu o nosso voo de conexão, que a gente chegou em Bogotá, foi Chile, Bogotá, e Bogotá a gente tinha um voo de 1 hora pra Medellín, e que era onde a Rio nasceu. E aí a gente perdeu esse voo e ela acabou nascendo, a gente pegou um hotel que não tinha voo disponível, era tipo, o voo mais próximo, o próximo voo era às 4 da manhã, já tinha fechado às 10 da noite, às 4 da manhã, e aí a gente falou com a barriga de aluguel, já estava no hospital, ela tinha ido para o hospital no dia 20 e tal. Ela falou, acho que eles estão planejando amanhã fazer o induced birth e tal. Eu falei, bom, beleza. Aí ela falou, cara, mas ela falou, pega um hotel, vocês estão cansados, descansem e venham amanhã, a primeira coisa. E aí a gente pegou um hotel em Bogotá e eu acordei com a fotinha da Rio. Ela tinha nascido na noite. E aí a gente chegou, a gente voou, foi direto pro hospital e a gente morava, nossa flatmate na época era colombiana, então ela organizou tudo pra nós lá. Com questão de transporte, buscar no aeroporto. Primos dela, a família dela e tudo, então foi bem legal isso, a gente teve bastante suporte nesse sentido. E aí a gente chegou a Rio, tinha tipo assim, 5 horas de vida, entendeu? E aí a gente foi direto pro quarto. Nossa, deu certinho, muito, né? Não, pra nós foi tipo assim... Considerando as desavenças que pode nascer 2 semanas antes. Exato, por isso que eles pedem aquela batata. janela. Foi muito, pra nós foi muito isso. A gente certo. voou dia 20, ela nasceu dia 21 de março. Nossa! E a gente chegou dia 20 na Colômbia, mas chegou em Bogotá dia 21, ela tinha 4, 5 horas de vida. E a gente chegou direto no quarto e tal, aí conheceu pessoalmente a barriga de aluguel, porque ela tava no quarto. E eu até lembro que eu queria muito que ela amamentasse pelo menos a primeira mamada no peito, mas eu também não queria mandar ela, tipo assim, não mandar, mas falar, tipo assim, ó, tem como tu dar o peito, tipo, se ela não quer, né, então não vou forçar. E aí ela ainda veio e falou, olha, ninguém trouxe mamar pra ela e eu acabei dando o peito e tal, espero que não se importe. Eu falei, não me importo não, minha vida é tudo ótimo, eu falei, pode seguir amamentando pra pegar o colosso e tal. Sim, e ela assim foi muito legal, a gente conheceu a família dela, a experiência foi ótima na Colômbia. Aí começou toda a parte legal de trazer a criança de volta pra Austrália, né? Que é todo um outro processo. Outra parte do projeto. Outra parte do projeto e não tá inclusa nos custos que tem lá, não. Aí a gente acabou pegando um advogado aqui que custou. Nossa, eu achava de imigração. Que fazia não, porque parte. basicamente o que acontece? A criança nasce, aí eles fazem teste de DNA com os pais pra dar um match e fazem teste de DNA com a barriga que vai dar um match, né? Porque ela Tudo não é geneticamente isso no hospital. Na Colômbia, isso. Na verdade, assim, a gente saiu do hospital 3 dias depois, e aí vai pra uma clínica privada, a gente faz coleta de sangue dos 3, e aí faz o teste de genético, aí dá... aí confirma a paternidade com o pai, com um dos pais, e confirma que não tem parentesco com a mãe. Aí com a paternidade do pai, com a confirmação da paternidade, tu consegue fazer um passaporte australiano, né? Que a criança, filha de australiana, tem direito à cidadania. Mas isso é tudo feito de lá.
Olha. Da Colômbia. Tu não pode entrar na Austrália sem o teu passaporte, sem a Tipo numa cidadania. embaixada australiana, assim, Então, é tal. feito... Ou dá pra Na perceber Colômbia, que é distância. você aplica tudo online, aí você tem que visitar uma embaixada australiana no país. A gente, quando a Rio nasceu, ela já era... Como ela nasceu na Colômbia, ela tinha cidadania colombiana. Sim. Aí a gente conseguiu fazer um passaporte colombiano e com o passaporte colombiano a gente conseguia viajar na América do Sul. Aí eu falei, cara, vamos pro Brasil, porque a minha família tá lá, já conhece ela. E eu falei, tem o suporte da minha família lá e tal. Na Colômbia a gente tinha uma enfermeira 24 horas nos primeiros dias. E custava muito pouco, porque era na Colômbia, então acho que custava $100 ao dia. Ela dormia na nossa casa e ela era enfermeira. E ela te ensinava tudo. Então eu achei isso muito legal, que a gente não tinha feito nenhum curso nem nada. Sim. E ela era muito querida, a gente conheceu muita gente muito legal, assim, que ainda manda mensagem pra nós e tal. E tem contato, e aí a gente contratou ela pelo resto da nossa viagem lá. Fomos pro Brasil e aí aplicamos da embaixada em Brasília pro passaporte australiano, exatamente. Então, esse processo pode demorar de 4 semanas a 12, 15 semanas. Nossa, Você não qual o sabe. processo Do momento que nasceu até conseguir o passaporte, né? Porque é um processo de imigração. Mas ainda bem que dava pra ficar no Brasil. Exato, né? a gente conseguiu ir pro Brasil, mas assim, se a gente tivesse ficado na Colômbia também, tudo bem. A gente cogitou, a gente foi pro Brasil por uma questão de praticidade, porque minha família, eles iam conhecer. Você Exatamente. aproveita e conhece. Exato. E aí, assim, a Rio viajou, ela tinha 14 dias. Oh. Viajou da Colômbia pro Brasil. E como que foi, assim, vocês, ai meu Deus, É que assim... Vai quebrar. Claro, as pessoas... Eu lembro que a gente tava sentado na frente do avião, as pessoas paravam, todo mundo parava. E aí as aeromoças diziam, gente, tem que andar. Eu sei que tem uma bebê aqui, porque ela era muito pequenininha, né? E a galera ficava, gente, quanto tempo? Só que como ela nasceu full term, com o tempo inteiro, ela podia viajar depois de 14 dias. E, enfim, foi bem tranquilo, assim. Eu acho que eles dormem muito quando nascem, né? Agora que é difícil viajar. Quando nasceram, você comia e dormia. E ela sempre foi muito tranquila. Uhum. E aí, enfim, a gente fez passaporte na Embaixada do Brasil e aí consigo trazer ela pra cá com um passaporte australiano. Ai, demorou quanto tempo? Cara, foi muito recorde pra nós, porque o Adam também, ele é muito, tipo, cara, ele é chato, ele mandou e-mail pra todo mundo, pra Local MP, ele escreveu letra, tipo, conseguiu, sei lá, várias cartas de recomendação, conseguiu cartas disso falando da questão do emprego dele, que tinha pacientes aqui, que ele não podia deixar os pacientes, que os pacientes estavam em tratamento, etc, eram pacientes de risco. E assim, aí a gente foi tudo muito rápido, 5 semanas foi recorde, assim, a agência falou, cara, nunca aconteceu em menos de sabe, tipo 8 semanas, que é meio que standard, assim, né? Nossa. E aí a gente tava de volta com ela em 5 semanas, a gente chegou na Austrália, Nossa. e aí era só nós dois, sem enfermeira, Perfeito. a minha mãe tava no Brasil. Tá, daí a gente já